Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, 27 de abril de 2023. Aleluia, Hosana, Maranata. Estamos aqui, né? Vivos, né? E andando aí, né? Caminhando nas veredas direitas das Virgens Prudentes, em direção a Jerusalém Celestial, a nossa esperança, né? E a promessa do Deus vivo e do Senhor Jesus, né? Para aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Então nós estamos aí, né? Em vigilância, oração, meditação, né? Convivência com os irmãos aí, né? Se instruindo na palavra, se aperfeiçoando, procurando estar na presença do Deus vivo, 24 horas no dia, né? Para a honra e glória do seu nome. Fazendo a sua vontade. Porque ele nos chamou para isso, né? Chamados para fora do mundo para fazer a vontade dele. Porque quem está no mundo está fazendo a sua própria vontade. E na igreja não. Na igreja nós estamos fazendo a vontade do Deus vivo, não a nossa. Né? Amém e graças a Deus. Continuando aí com o nosso vídeo histórico, continuar aí ainda um pouco, né, com o cristianismo nos Estados Unidos, porque o que foi que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, depois da sua independência, nós vimos aí o que aconteceu em termos religiosos, né? Apareceram outras denominações, né? Mas entre os anos 1840 até 1870, aconteceu que um grande movimento de urbanização, né? De criação de cidades, o povo do campo se mudando para a cidade, né? Coisa que aconteceu em todo o mundo, também aqui no Brasil está acontecendo, né? Mas lá aconteceu entre os anos 1840 a 1870, né? Pessoal do campo indo para a cidade. E não só isso, como também muita imigração, né? Muitos migrantes chegaram lá. Então, nesse período aí, os historiadores aí dizem que mais de 2 milhões de irlandeses, né? Católicos, romanos, aportaram lá nos Estados Unidos. E mais de 2 milhões de alemães, né? Também, né? Católicos romanos, né? Aportaram lá nos Estados Unidos. Migraram para lá. E isso começou a gerar conflitos, né? Certo? Por quê? Porque a maioria lá nos Estados Unidos eram os protestantes, né? Isso gerou conflitos, então, com os protestantes, que era a maioria. E essa urbanização, ela gerou aí os problemas que geram a urbanização, né? Que é o quê? Favelas, né? Pobreza, né? Não é isso? Problemas muitos, né? Crescimento acelerado da economia, né? Gerou essa urbanização, gerou as migrações, né? E gerou também conflitos, né? Gerou também, né? Abominações, iniquidades, né? Os jogos, as bebidas, os vícios, né? E assim por diante. Então, o que aconteceu? As religiões, né? É isso? Começaram a se preocupar com isso, né? O cristianismo, né, lá da época, começou a se preocupar com isso. E a partir de 1850 eles começaram a criar as missões de salvamento, né? Salvamento espiritual das pessoas. Começaram então a organizar essas missões, né? Para atender as necessidades espirituais das pessoas. Físicas também, né?
E uma das primeiras missões foi uma missão na rua Watts, em Nova York, que foi aberta em 1872. Uma das mais importantes, né? E em 1877, né, foi fundada uma missão em Chicago, certo? E o auxílio a essas famílias, as famílias, né, era o quê? Era combater os jogos, né, para que as pessoas não se entregassem aos jogos, às bebidas, aos vícios, né? E também a questão da educação, do tratamento médico, né, da saúde, tudo isso aí estava na preocupação deles, né, do cristianismo, né, protestantes e católicos, para exatamente, né, não deixar que as cidades se tornassem, né, se tornassem abomináveis, né, digamos assim. Em 1864 houve a criação da Missão Urbana Episcopal Protestante de Nova York e tornou, vamos dizer assim, tornou a grande força, né, a força máxima, né, desta igreja no serviço social, né? Então, esse serviço é chamado de serviço social, nós sabemos, né? E aí começaram a criar o quê? Orfanatos, né? Missões, hospitais, abrigos para idosos, para crianças, né? Foram então organizados aí esses locais, né? Para atender as necessidades, né? Dos pobres, dos marginais, dos doentes, né? Então, isso aí é o que vamos chamar aqui, o que foi chamado de evangelho social, né? 1851, a Associação Cristã dos Moços, em Boston, foi fundada, né? E este movimento prosperou grandemente, né? Os moços, né? Associação dos Moços Cristãos, né? E eles proporcionavam o quê? Alojamento, né? Esportes, né? Estudos bíblicos e atividades sociais para os jovens. Em 1866 foi organizada a Associação Cristã das Moças, né? Com o mesmo objetivo, procurando exatamente apoiar as mulheres moças, né? E várias denominações começaram a cooperar com esse serviço social, né? Algumas começaram a se unirem, né? Nesse combate, né? Aí as frivolidades da vida, né? E então esse apoio, né? A essas associações, esses movimentos, começaram então a criar fundações, né? Sociais e também a apoiar, né? Aquelas que eram criadas, certo? As denominações criaram o quê? Quadros de esporte, né? Juntamente aí com essas fundações e com esses movimentos, né? Bibliotecas, né? Salas de leitura, é isso? Orfanatos, como nós já vimos, né? Salas de costura, né? Para as moças, né? Principalmente, para atender os seus adeptos e atender a população, né? Que eles estavam vendo que, né? Tinha coisas positivas e negativas nessa questão aí do desenvolvimento econômico lá da nação, né? E da urbanização, que era uma consequência exatamente disso aí, né? E aí então começaram a organizar aí essas associações, esses movimentos. O Exército da Salvação também se engajou nesse serviço, né? Nesse trabalho social, né? Digamos assim. E este evangelho foi chamado de evangelho social, né? E os seus líderes procuravam corrigir a injustiça econômica, né?
Nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.